Olá pessoal, vocês estão no canal do Professor Célio, sejam todos bem-vindos. E o conteúdo de hoje é sujeito e predicado do livro Tecendo Linguagens do 7º ano. Sejam todos bem-vindos, espero que a gente consiga sanar todas as dúvidas que tiveram nas aulas. Bem, vamos lá. Tecendo Linguagens, na página 48, sujeito e predicado. Mas o que são os sujeitos? Sujeitos na vida real, a gente tem uma definição, mas dentro da gramática da língua portuguesa, análise de sintaxe, sujeito e predicado são os termos essenciais da oração, enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de quem se fala o predicado, a informação dada sobre o sujeito. Uma forma fácil de detectar esses termos na oração é perguntando quem ou o que. Vamos ver agora o exemplo 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Eu posso perguntar: quem organizou a homenagem? A resposta será simples: os estudantes. Logo, esse é o sujeito da oração. O que foi feito? Organizaram a homenagem. Logo, esse é o predicado da oração. No exemplo 2, o discurso foi modificado. O que? Algo foi modificado? Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado da oração. O que foi modificado? A pergunta é essa. Então, logo a gente responde o discurso. É do discurso que se fala. Logo, esse será o sujeito da oração. Ordem do sujeito na oração, repetindo. A ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma, podendo ocorrer de 3 maneiras. Essas 3 maneiras, a forma direta, a ordem inversa e o meio. Vamos à explicação. A forma direta, ela tem a seguinte definição. Quando o sujeito vem antes do predicado, é uma forma direta. Por exemplo, os formadores, ou melhor, os formandos e os professores empenhados a organizarem a festa. Já a ordem inversa, quando o sujeito vem depois do predicado. Exemplo, organizaram a festa os formandos e os professores empenhados. Percebe-se que já mudou a ordem. O meio do predicado. Um exemplo, quando o sujeito aparece no meio do predicado, ele fica assim: empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Núcleo do sujeito. Os sujeitos das orações podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesse caso, o núcleo é a palavra principal e a que devem concordar mais pelo significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve sempre concordar com o sujeito. Vamos ao exemplo 1. O discurso foi modificado. O exemplo acima, o núcleo do sujeito, o discurso é discurso. Então, observem que a palavra principal tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve sempre concordar com o sujeito. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Nesse exemplo, o núcleo do sujeito, os formandos e os professores, é formado pelo professor, ou melhor, pelos professores.
Repetindo, nesse exemplo, o núcleo do sujeito, os formandos e os professores, é formados e professores. Os sujeitos podem ser determinado quando é identificado na oração ou identificado na oração. Os sujeitos podem ser indeterminado quando não é identificado na oração, quando a gente não reconhece. E o sujeito pode ser inexistente nas orações com verbos impessoais. Os sujeitos indeterminados, por sua vez, dividem-se em simples, composto e oculto. Sujeito simples tem apenas um núcleo. Exemplo, o paciente foi atendido. Sujeito composto tem mais do que um núcleo. Exemplo, mousses e brownies são os meus doces favoritos. Ou seja, mousses e brownies são meus doces favoritos. Quer dizer que está falando de dois doces, dois tipos de doce. Então, é composto, porque nesse caso tem dois sujeitos. O sujeito oculto é quando é identificado pela dissinência verbal. Exemplo, andamos a tarde toda. Se você perguntar quem andou a tarde toda, na lógica, nós poderíamos responder nós andamos a tarde toda, mas não está escrito nós nessa frase, está apenas escrito andamos a tarde toda. Logo, isso é o sujeito oculto. O sujeito indeterminado. Exemplo, opinam sobre tudo. Se eu perguntar quem opina sobre tudo, a gente vai saber responder. Eles opinam sobre tudo. Elas opinam sobre tudo. Mas não tem o elas nem o eles nessa frase. Então, logo, isso é um sujeito indeterminado. Pode ser eles, pode ser elas. E por fim, sujeito inexistente. Exemplo, amanheceu. Não se explica quem amanheceu. Logo, é o sujeito inexistente. Os predicados podem ser verbal, quando o verbo indica ação. Exemplo, terminei mais cedo. Logo, terminei mais cedo. Terminei é o verbo, mais cedo. Nominal, quando o verbo indica estado. Exemplo, o patrão foi atencioso. A ação do patrão foi o quê? Foi atencioso. Outro exemplo, um verbo nominal, quando o verbo indica ação e estado. Exemplo, cheguei atrasada. O mesmo que dizer, cheguei e estava atrasada. Agora, o núcleo do predicado. O predicado das orações variam conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal e seu núcleo é um verbo, que é indicação, exemplo, terminei mais cedo. Terminei mais cedo. Logo, é verbal. Quando o predicado é nominal, o seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. Exemplo, o patrão foi atencioso. O patrão foi atencioso. O que é atencioso? Atencioso é a qualidade do patrão. Logo, isso é um adjetivo. A palavra patrão é substantivo. Então, o é um artigo, patrão é um substantivo, foi um verbo e atencioso o adjetivo. Por fim, quando o predicado é verbo nominal, há dois núcleos, um verbo e um nome. Exemplo, cheguei e estava atrasada. Repetindo, cheguei e estava atrasada. Cheguei é um verbo. E estava também é um verbo. Atrasada, outro verbo. Mas veja bem, é verbo que? Nominal. Cheguei e estava atrasada. Sempre quando vocês não compreenderem,
busque um dicionário, busque ler novamente, busque outras formas de estudar. Na próxima atividade, a gente vai fazer uma gravação do exercício que foi passado para vocês. Obrigado, até a próxima.